Nós estamos numa sequência de mensagens, né, amados? Uma sequência de 7 mensagens, debaixo do tema Cooperando com Deus em Tempos Desafiadores. Pastor Walter abriu a sequência falando sobre a movimentação da glória, e a gente percebeu que para cooperar com Deus, a gente precisa valorizar a glória de Deus, estar na presença de Deus. A glória de Deus não pode ir embora da nossa vida, né? É a glória de Deus que nos sustenta, né? Como já foi dito aqui, é Ele, é a mão dEle, a destra dEle que nos mantém de pé. Se a gente deixar a glória de Deus ir embora, nós já estamos caídos, né? Longe da glória de Deus. Depois o Valber falou sobre recomeçando pelo altar, e a gente viu que se nós queremos cooperar com Deus em tempos difíceis, nós devemos valorizar o altar. A gente recomeça, a gente reconstrói pelo altar. Jerusalém deixou a glória de Deus e ia embora. E quando chegou o tempo da reconstrução, eles recomeçaram reedificando o altar do Senhor. Esse ponto de conexão com Deus, nós precisamos estar junto a esse Deus. O altar que há em mim revela a minha identidade, né? Val falou sobre isso. Depois eu falei sobre primeiro a minha casa. Nessa mensagem que nós entendemos que começar pelo altar é o começo e não o fim, que Deus espera que a gente progrida na fé, que a gente cresça, né? E a gente pode crescer, a gente deve crescer pessoalmente, a gente deve crescer edificando uns aos outros, né? Fazer a igreja do Senhor crescer, também acrescentando almas. No dia 31, o pastor Walter falou sobre a centralidade, né? A exclusividade do culto. E ele disse que o culto não acontece só na igreja, mas o culto é a nossa vida, e que o centro do culto é o Senhor, e Ele não divide, né? Nosso Deus não aceita um altar dividido, Ele quer ser o centro da nossa vida, e é esse lugar que nós devemos dar a Ele. Deus é um Deus que é exclusivo, né? Ele exige de nós a exclusividade. Gostei muito quando o pastor Walter falou, abriu parênteses, falou um pouco sobre Deuteronômio 29, né, que as coisas ocultas são para Deus, para nós são as que estão reveladas. Eu lembrei de um dito, que eu não sei de quem é, mas ele falou assim: eu não me preocupo com as partes da Bíblia que eu não entendo. Tem gente que fica muito preocupado com as partes da Bíblia que ele não entende. Essas partes não me preocupam. As que me preocupam são aquelas que eu entendo claramente, mas ainda não estou obedecendo. Essas são as que me preocupam, né? Então, as coisas que são reveladas, essa Deus deixou para os homens, para nós obedecermos, Deuteronômio 29. E a gente vê uns ocultismos gospel, né, amados? Ultimamente está muito na moda o ocultismo gospel. As pessoas querem saber das coisas ocultas, as coisas que não estão reveladas, mas não tem a mesma disposição para obedecer aquelas que já estão reveladas, né? Então, que a gente tenha essa disposição. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a reconstrução do muro, né? O nosso contexto, o contexto dessas 7 mensagens é o retorno do povo do Reino do Sul, né, de Judá e Benjamim, do cativeiro babilônico, uma reconstrução. Muitas vezes na nossa vida, algumas coisas precisam cair mesmo, né? Às vezes algumas coisas na nossa vida estão tão comprometidas que precisam sim ser destruídas, para que dê lugar ao novo, para que venha o novo de Deus. O pastor Walter falou aqui que o povo de Israel vinha capengando com a idolatria, mas que depois do cativeiro você não vê mais Israel capengar com a idolatria. Houve uma cura depois da destruição e da reconstrução. E às vezes nós estamos apegados na nossa vida com algumas coisas que Deus quer destruir, e a gente fica apegado com aquilo, né? Deixa, irmão, deixa Deus destruir. Deixa Deus mandar embora aquilo que precisa ir embora, para que Ele traga o novo, para que Ele restaure aquilo que precisa ser restaurado na minha vida, na sua vida. Então a gente viu, né, e é bom a gente ir repetindo isso. Minha sogra fala que a repetição leva à memorização, e a memorização leva a grandes transformações. O povo de Israel, o povo judeu, voltou do cativeiro babilônico em 3 turmas, né? A primeira veio com Zorobabel, depois veio com Esdras e depois veio com Neemias. E hoje eu quero falar sobre esse
homem extraordinário, que é Neemias, né? Esse homem de Deus, porque não tem jeito de falar da reconstrução dos muros de Jerusalém sem falar de Neemias, né? Neemias deixou um legado indestrutível, né? Há quantos anos isso aconteceu? Há quantos séculos isso aconteceu? Milênios atrás isso aconteceu. Mas o nome de Neemias está aí até hoje nos ensinando grandes lições. Nós temos muito a aprender com Neemias. Eu quero ler com você no primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, 3 meses depois, o homem ficou orando, jejuando, pedindo graça de Deus. No ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio,
para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Senhor, obrigado, Paizinho, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua presença santa aqui neste lugar. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Continua falando conosco, Senhor, por meio do Teu Espírito, nos edifica. Faze-nos conhecer o Teu coração, Pai, a Tua vontade. As Tuas mãos poderosas, Senhor, operem em nós. Somos o barro, Tu és o oleiro. Molda-nos segundo o Teu coração, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja que homem, copeiro do rei. Neemias se dispôs a fazer perguntas. Ele quis saber como estava a situação de Jerusalém. Depois ele se dispôs a orar, a jejuar e a planejar e agir em prol da reconstrução de Jerusalém para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Veja, era a vontade de Deus reconstruir Jerusalém. Foi lindo o que o pastor Walter falou aqui no dia 31. 200 anos antes de Ciro existir. Eu achava engraçado quando minha mãe brincava comigo assim, né? Ela contando alguma coisa de quando ela era jovem, eu contando assim, mas onde é que eu estava? Né? Onde é que eu estava nessa época? Minha mãe falava, menino, você não era nem projeto. Né? Você não era nem projeto. Você não existia ainda. Então, se eu não era nem projeto, sei lá, 10 anos antes de meus pais se conhecerem e se casarem, 200 anos antes de Ciro existir, Deus levanta o profeta que fala, eu vou usar o meu servo Ciro para reconstruir Jerusalém, que ainda nem tinha sido destruída. Estava tudo certo lá em Jerusalém. 200 anos antes, Deus já tinha colocado o seu propósito. Era a vontade do Senhor reconstruir Jerusalém. E quando Neemias ficou sabendo da situação em que Jerusalém estava, então ele chorou, ele se entristeceu, ele orou, ele jejuou, passou a buscar o Senhor. E ele se dispôs, eu gosto quando ele fala para o rei, né? Deixa eu ir lá reconstruir Jerusalém. Porque ele podia dizer, rei, manda alguém lá, né? Eis-me aqui, envia o Sivaldo, né? Ele podia ter falado, mas ele não, manda alguém lá, alguém precisa reconstruir Jerusalém, né? Deixa eu ir lá. Ele se comprometeu com aquilo, ele se comprometeu com aquele projeto. E o que eu acho tremendo nisso, né, é que ele não recebeu uma revelação de Deus, ele não recebeu a visita do anjo. O anjo não apareceu lá para ele e falou, Neemias, eis que o Senhor te chama para reconstruir Jerusalém. Levanta-te e dispõe-te, varão valoroso, né? Como aconteceu com Gideão. Não aconteceu isso com Neemias. Neemias, irmão, viu, percebeu uma necessidade. E ele então se dispôs. Ele percebeu a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, o tempo do Senhor. Viu lá a notícia de que os muros estavam caídos, que as portas estavam queimadas. Aí ele se entristeceu por aquilo e falou, Senhor, eu quero ser um cooperador teu, eu quero cooperar com o teu plano, em tempos difíceis. Pense, meu querido, que reconstruir os muros de uma cidade é um projeto tremendamente desafiador. Viajar da onde Neemias estava, ter autorização do rei, só de você pensar, dependendo da pessoa, já daria preguiça, né? Rapaz, eu até que eu queria ir lá me dispor, mas eu vou ter que falar com o rei, para ele me dar autorização, eu vou ter que ter autorização para passar pelos outros governadores no caminho, eu vou ter que conseguir material, depois o povo vai estar lá desanimado, porque está lá com tudo destruído, eu vou ter que animar esse povo. Até que ia ser legal, mas não vai dar não, difícil demais, né?
Ele olhou à sua volta, percebeu a necessidade e se dispôs. John Maxwell, um perito em liderança, que já escreveu vários livros, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, O Líder 360 Graus, um monte. Ele, citando A.W. Tozer em um dos seus livros, ele diz assim: Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Então, na verdade, algumas pessoas, nós não, que nós não somos desses, né? Algumas pessoas, quando vem desafios, mas isso aí eu não dou conta de fazer, não. Então, isso não é para mim, né? Eu não dou conta de fazer isso. Então, não é. Irmão, imagina, será que Davi daria conta de derrubar o Golias? Será que Moisés tinha experiência em guiar gente pelo deserto, em guiar milhares de pessoas pelo deserto e atravessar? Quantas vezes Moisés já tinha feito isso antes de aceitar? Será quantas cidades Neemias já tinha reconstruído? Quantos muros Neemias já tinha reedificado para dizer, não, eu tenho experiência, Senhor, o Senhor pode me usar, porque isso aí eu sei fazer. Deus sempre vai nos chamar, irmão, para fazermos algo que é maior do que nós, que a gente não dá conta de fazer, porque a glória é dele. Quando for feito, a gente vai saber que não foi por causa do nosso braço forte, da nossa capacidade, mas foi por causa da mão de Deus. Neemias 4:6 diz que em pouco tempo metade do muro já estava edificado. Um muro que ficou caído por 120 anos foi totalmente edificado em 52 dias. Em menos de 2 meses, os muros de Jerusalém estavam de pé. Irmão, eu demorei 2 anos para reformar minha casa. Tinha que ter contratado o Neemias, varão. Em menos de 2 meses, Neemias reedificou. Por quê, irmão? Um líder apaixonado e um povo disposto a segui-lo. Neemias 4:6 fala que a obra estava andando rápido porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Se Neemias tivesse que fazer aquilo sozinho, irmão, ou com meia dúzia de pessoas, quando você vê o livro, você vê nobres, ourives, sacerdotes, todo mundo trabalhando na edificação do muro. Você pensa ourives, rapaz. Ourives, o cara que trabalha com joias, com pedras preciosas, incrustadas ali no ouro, na prata, um trabalho tão detalhado. Um homem desse com as mãos sensíveis, né, rapaz? Para poder fazer um trabalho dele, está lá com a pá na mão, levando um carrinho de mão, com a enxada, removendo entulho e assentando pedra no muro. Porque o povo estava disposto. Fez a diferença. Alguém que se dispôs, alguém apaixonado, e pessoas que seguiram a visão. Aqueles muros, enquanto caídos e fendidos, eram uma vergonha para os habitantes de Jerusalém. Era opróbrio. Neemias 2:17, está escrito aí no finalzinho, ó. Reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Aqueles muros no chão e as portas queimadas eram para os habitantes de Jerusalém um motivo de muita vergonha, de humilhação. Edificar os muros, então, significa se livrar da vergonha. O inimigo tem como alvo impingir vergonha aos filhos de Deus. Desde o começo, ele quer que você sinta vergonha. Foi assim com Adão e Eva. Depois que caíram, depois da queda, se esconderam de Deus. Por que você se escondeu, Adão? Onde é que você está? Eu ouvi a sua voz no jardim, eu me escondi, porque eu fiquei com vergonha do Senhor. Eu estou nu. Fugiu de Deus, se escondeu por causa da vergonha. Coseram para si roupas de folhas para tentar cobrir a sua vergonha.
Assim como a queda do homem no jardim trouxe vergonha e humilhação, a queda dos muros de Jerusalém também era um símbolo de queda, de tristeza e de vergonha. E eles se dispuseram a reedificar o muro. E eu quero falar sobre 3 significados importantes de edificar o muro. Primeiro, edificar o muro significa estabelecer limites. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comprar um pedaço de terra em algum lugar ermo. Se você não for lá, ver as marcações direitinho, cercar o seu lugar de terra, você pode ter a surpresa de chegar lá e encontrar alguém morando no seu pedaço de terra. Né? Muitas pessoas viveram isso aí quando era mais comum no Distrito Federal, esse negócio de distribuir lote, né? A pessoa ganhava um lote lá e não ia logo lá construir um barraco, colocar um muro. Quando ele chegava lá, tinha alguém morando no terreno dele. Porque não foi estabelecido limites, estava lá aquele lote aberto. Limites são indispensáveis para uma vida saudável e próspera. Ainda que algumas pessoas manifestem uma certa alergia a limites, sem limites nós somos uma terra sem lei. Eu preciso de limites. Você precisa de limites. Sua casa precisa de limites. Seus filhos precisam de limites. Seus desejos, seus impulsos precisam de limites. Deus estabeleceu limites antes do pecado. Não pense você que limite é uma coisa que veio depois do pecado. Que limite seria uma punição. Não. Antes da queda, Deus estabeleceu limites. Falou, estou colocando vocês aqui no jardim, tudo aqui é para vocês. Tem 3 tipos de árvore aqui no jardim. A árvore da vida, que está ali no meio do jardim, toda sorte de árvore frutífera aí para vocês, e essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui não é para vocês comerem dela. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Essa aqui, não. Então Deus estabeleceu limites. Ainda que ele não tenha colocado uma cerca ou um anjo guardando a árvore, ele disse ao homem, aqui, não. Então limites são necessários, são saudáveis, são importantes para mim e para você, para o homem. Limites falam de propriedade, aqui tem um dono, isso aqui pertence a alguém. Isso aqui não é terra de ninguém. As pessoas confundem liberdade com ausência de limites, com ausência de responsabilidade. Irmão, isso não é liberdade. Uma pessoa que entende isso como liberdade, ela nunca vai construir nada na vida. Uma pessoa que não se comprometa com nada, ela não vai fazer nada de importante. Vai ser um doido, solto na vida, ele não vai se comprometer. Pense em alguém que não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com nada, não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com outra pessoa, não tem compromisso com o horário de se alimentar, nem com o que se alimentar, com o que beber, onde dormir. Uma pessoa sem compromisso com nada. Isso não é liberdade, isso é doença. Isso é perdição. Se nós queremos ser verdadeiramente seres humanos, que somos criados à imagem de Deus, que reflete a sua imagem, com alguma coisa nós precisamos estar comprometidos. Não está na moda esse negócio de compromisso, mas nós precisamos aprender o que seja compromisso. Se eu fiz um compromisso com o Jacinvaldo, terça-feira, às 20 horas, estarei com você. E aí o Genilson apareceu para mim, Serjão, terça-feira, 20 horas, vai rolar um churrascão lá em casa, estou inaugurando a minha churrasqueira nova, e você está convidado para ir lá para casa, vai ter picanha, vai ter bifiante, vai ter linguicinha, pão de alho. Genilson, ele tinha esquecido, irmão, de me avisar, ele queria me convidar, mas ele tinha me esquecido. Aí ele me convidou terça-feira, 5 horas da tarde. Aí o que eu faço? Jacivaldo, não vai rolar aquele nosso encontro não, porque apareceu um outro compromisso aí agora, estou indo, tá beleza? A gente marca para outro dia. Isso é ausência de compromisso, irmão. Eu posso até querer ir lá no Genilson, eu posso até ajustar a minha agenda, mas eu vou falar, Jacivaldo, eu fiz um compromisso com você para terça-feira às 20 horas. Cara, mas o Genilson acabou de me ligar, bicho.
E ele está me chamando para comer uma picanha suculenta na casa dele. Eu estou com muita vontade de ir. Teria algum problema se a gente remarcasse esse nosso compromisso? Você pode me dispensar do compromisso que eu fiz com você? Você já se falou, claro, pastorzão, me leva também para comer essa picanha e tal, nós vamos lá. Eu estou liberado do compromisso. Agora, se ele falar, não, pastor, eu preciso dessa conversa hoje, o negócio está pegando, nós precisamos conversar. Irmão, eu vou ficar aguado, mas eu não vou lá comer a picanha, porque eu fiz um compromisso. Irmão, as pessoas estão esquecendo o que é compromisso. Acham que pode, em cima da hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, simplesmente falar, cara, não vai dar. Aquele negócio que eu falei que ia falar com você, não vai dar. Aquele contrato que a gente fez, não vai rolar. Aquele dinheiro, eu falei que ia te pagar esse mês, cara, não é assim, irmão. Compromisso é diferente, é aquele negócio do ovos com bacon. No café da manhã, ovos com bacon, a galinha está envolvida. O porco está comprometido. Você entendeu? Todo compromisso, irmão, em algum momento, vai trazer essa sensação de claustrofobia. Todo compromisso, em algum momento, vai te trazer aquela sensação, rapaz, onde é que eu estava com a cabeça que eu amarrei meu jegue nesse negócio? Por que eu fui dar minha palavra que eu ia lá nessa feijoada ajudar o Joel a encher aquela laje? Né? Em algum momento, irmão, você vai sentir, no casamento você vai sentir, no seu trabalho você vai sentir, no seu ministério você vai sentir, em algum momento o seu compromisso vai trazer essa sensação de claustrofobia. Mas é aí que está a grande diferença entre gente que é responsável e quem não é. Entre quem prospera e quem não prospera. Em quem abre mão facilmente, em quem não tem a capacidade de se comprometer com nada. Limite fala de responsabilidade. Até onde esse muro vai, é responsabilidade minha. Não adianta você achar que a Novacap vai mandar os caras cortar a grama dentro do seu quintal. Dentro do seu muro, é responsabilidade sua. Ou você vai capinar, ou você vai contratar alguém para fazer isso. Fala que aquele limite, aquilo que está ali dentro é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Assumir responsabilidade dentro dos meus limites e não invadir a responsabilidade alheia também. Limites falam disso. De eu conhecer os meus e de eu também não invadir os seus limites. Muros deixam isso bem claro. A liderança de si mesmo é a mais desafiadora de todas. Ser líder de si mesmo. Quando eu fui morar sozinho, não tinha mamãe para dizer, Sérgio, se você não estudar, você não vai passar na prova. Tem que estudar. Você está estudando, filhinho da mamãe? Se o filhinho da mamãe não estudar, você não vai passar na prova. Você tem que estudar, meu bem. Não tinha mamãe lá para dizer isso. Para dizer a hora de comer, para dizer a hora de dormir. Você precisa dormir cedo, Serginho, porque amanhã você vai fazer prova. Irmão, tem uns marmanjos que longe da mamãe, longe do papai, ele não consegue, irmão. Não tem responsabilidade, não tem autoliderança. Irmão, você mandar nos outros é tão fácil, irmão. Fulano, você tem que fazer isso, você precisa, Joaquim, levantar cedo, você precisa obedecer às suas metas, faça as suas metas, Joaquim, você não desanime. Eu falei, irmão, falar isso para o Joaquim é fácil. Agora para na frente do espelho e fala para você mesmo. Não, eu tenho essas metas aqui, mas só mais uma maratona no Netflix aqui, depois eu vou ler a Bíblia, né? Aí dorme. Sua vida tem limites, irmão? Seus desejos têm limites? Você governa os seus desejos ou eles te governam? Ou melhor, te desgovernam, como diria o pastor Cote. Porque tem essa desculpa, já ouviu? Principalmente na questão sexual para o homem. Não, mas o homem é assim mesmo, o homem é um bicho, o homem Ah, que vergonha, rapaz. Tu é bicho nada, rapaz. Só porque engatilhou tem que atirar.
Limites. Sua casa tem limites? Irmão, se você não respeitar os limites, você vai se autodestruir. Se os limites não forem respeitados na sua casa vai cair. O jardim que Deus construiu para o homem era um lugar perfeito, de saúde plena, de vida plena e total, de bem-estar. Mas no dia em que eles desrespeitaram o limite, era o mesmo jardim, mas eles tiveram medo, vergonha, e não se alegraram quando Deus chegou, mas se esconderam, fugiram dele. Quer cooperar com Deus em tempos desafiadores? Receba, aceite os limites, ame os limites, tenha deleite nos limites. Sansão tinha tudo para dar certo, irmão. Sansão tinha tudo para dar certo, um homem fortão, o super-homem, o Hulk da Bíblia, irmão, o Hulk de Deus. Tinha tudo para dar certo, para vencer os inimigos. Um homem que derrotou 1000 homens, irmão, segurando uma queixada de jumento. Mas se visse uma mesa com a toalha mais curta, assim, o pé da mesa ficasse de fora, o homem estava derrotado. Não tinha limites para os olhos de Sansão, irmão. Sansão quis tanto agradar os seus olhos, que acabou cego, tendo seus olhos furados. Não tinha limite. Não tem mulher em Israel não, Sansão, para você ir buscar mulher no meio desses incircuncisos. Ah, papai e mamãe, mas ela agradou os meus olhos. Muros edificados falam de limites claros. Estabeleça limites claros para a sua vida, para seus desejos, para seus instintos. Na linguagem do Novo Testamento, isso aí é a nona característica do fruto do Espírito, domínio próprio. Para cooperar com Deus, nós precisamos de limites. Limites nos trazem segurança. O ponto 2, edificar os muros significa segurança. Muros altos, muros fortes, desestimulam o inimigo. Quando eles olham para aqueles muros altos, já imaginam, ali o povo está preparado. Ali o negócio vai ser mais difícil. Então ele pode procurar um outro canto para investir, ou vai ter que se preparar melhor para tentar invadir a sua casa. Para transpor muros altos, o inimigo precisa ser forte. Ele precisa ser mais preparado. Qualquer um pode invadir um terreno sem muros. Qualquer um pode invadir um terreno sem muros. Não sei se você já assistiu esses filmes de época. A Bíblia fala muito disso, mas não, aqui todo mundo lê a Bíblia. A Bíblia fala muito disso, de cidades que tinham muros altos. E aí, como é que você invade? Era complicado, é complicado para qualquer exército invadir uma cidade com muros altos. Eles precisavam ter um contingente enorme de soldados, porque muita gente ia morrer na tentativa de invadir aquela cidade. E não só um contingente enorme de soldados, eles precisavam ter equipamentos diferenciados, iam precisar ter arietes, iam precisar ter aquelas escadas que encostam na muralha, ou aqueles carros, quem viu o Senhor dos Anéis, já viu? Aqueles carros com escada por dentro, assim, para se proteger dos arqueiros, das flechas, e ir subindo pelas escadas para poder subir o muro. Eles precisavam ter muito mantimento e água, porque o cerco a uma cidade murada demorava às vezes meses. Se não tivesse mantimento, muita água, o exército começava a passar mal, a definhar, ficar fraco em volta da cidade, e eles tinham que desistir e ir embora. Porque uma cidade murada é difícil de ser tomada. Muros altos desestimulam o inimigo. Muros e portas controlam quem entra e quem sai. Não é terra de ninguém. Tem seleção. Quem pode entrar e quem não pode.
e o que pode entrar e o que não pode. Já viu as políticas das fronteiras? Né? Vai passar pela fronteira, o pessoal vai lá olhar seu carro, abre o porta-mala, o que tem aí? Vamos ver. Não, isso aí não pode entrar no Brasil. Isso aí, sem a devida documentação, também não pode entrar. Você está deixando qualquer coisa entrar na sua vida? Seu muro está baixo? O que você está vendo no computador? Que tipo de literatura você está colocando para dentro? O que você está lendo? Que tipo de filme você está assistindo? Quais são os perfis do Instagram que você anda visitando? Só tem acesso quem é permitido. Irmão, veja bem. Olha que loucura isso. Deus me livre da heresia. Mas até Deus respeita os limites por Ele estabelecidos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então até Deus, irmão, os limites que você estabeleceu, os muros que você construiu para a sua vida, até Deus chega na porta assim, ó. Quero entrar, quero te abençoar, quero te curar, quero cear com você, mas ele só vai entrar se ouvir e abrir a porta. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus declara: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você já abriu a sua porta para Jesus entrar? Não. Quem entrou dentro dos seus muros? Quem é o dono da sua cidade? Quem governa a sua cidade? Se você ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, quem está lá dentro? Quem está sentado no trono do seu viver, do seu coração? A sua casa tem dono? Olha, tem um texto terrível. Em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Jesus declara a partir dos versos 43, a partir do verso 43 ao 45. Jesus está num contexto... como é que eu vou dizer, hein? Dando uma bronca numa geração incrédula que pedia um sinal. E Jesus está reivindicando como aquele povo foi tão incrédulo em recebê-lo. Ele vem falando que a rainha do sul, ela vai se levantar no juízo, no verso 42, com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é mais do que Salomão. As pessoas não queriam ouvir Jesus, não queriam recebê-lo, reconhecê-lo. Aí Jesus fala: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Irmão, é preocupante como
Parece tão desafiador para algumas pessoas abrirem a porta, romperem seus muros para que Jesus possa entrar. Parece tão desafiador receber o reino, o governo do Messias em suas vidas. Parece que Jesus vai colocar uns limites indesejáveis se ele entrar. Mas estão com facilidade deixando toda sorte de porcaria entrar em suas vidas. A alfândega da sua vida precisa estar mais atento. Você precisa colocar a sua guarda de fronteira com mais cuidado, para que você esteja apercebido sobre esse movimento de quem está entrando e saindo na sua vida, e de quem está ocupando o governo dentro dos seus muros. A sua casa tem dono? Quem é o dono da sua casa? Tem uma canção antiga, que fala: que segurança sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Por quê, amados? Segurança. Porque há limites, não é terra de ninguém. Eu abri para Jesus, ele entrou e ocupou o trono, o governo da minha vida. Edificar os muros significa segurança. E por último, número 3, edificar os muros significa favorecer a vigilância. Quando você tem muros edificados em torno de uma cidade, você favorece o atalaia, O atalaia, que é o vigia da noite, o soldado que é o vigia da noite. Se você depois dá uma olhada no livro de Neemias, na reconstrução dos muros, fala também de algumas torres que são edificadas nas muralhas dessas cidades, onde o soldado pode se abrigar, onde o vigia pode se abrigar, e de lá ele contempla ao longe. Ele tem uma visão privilegiada. Se um exército vem de longe, aquela poeira daquele exército se levantando lá longe, ele já alerta o pessoal aqui: toca lá a corneta, tem gente chegando, e é muita. Dá tempo de se preparar, dá tempo de mandar um mensageiro para o rei vizinho, que é amigo, que é aliado, porque favoreceu a vigilância. Você enxerga mais longe. Tem tempo de preparo. Vigilância, me corrija aí, meu padrinho, seria a parte mais preventiva da segurança. Vigilância não é você agir depois que já aconteceu, depois que o ladrão já entrou. Não, vigilância é você agir para que o ladrão não entre, para que o inimigo não tenha acesso. Então a vigilância é você estar atento às debilidades e fraquezas. Antes que o inimigo se aproveite delas, você as detecta. Então, o guarda da noite, o vigilante ou o guarda do dia, ele está ali passando e ele percebe: tem uma brecha aqui nesse muro. Ou tem um ponto cego aqui, dá para o inimigo se aproximar daquele lugar sem que a gente perceba. Então vão se tomando as atitudes necessárias para que não sejamos pegos de surpresa pelo inimigo. Vigiar é estar atento, é não dormir. Na Bíblia, vigiar tem a ver com não se embriagar, é estar apercebido, é ser proativo. Eu estou vigilante, antes do problema acontecer, eu já estou me antecipando. Rick Warren escreveu que toda tentação é uma oportunidade para fazer a coisa certa. Toda tentação é uma oportunidade para fazer a coisa certa. Por exemplo, a pessoa convive com a diabetes, Está lá com a glicose desregulada. E aí foi ao médico, e o médico falou: vai ter que cortar o açúcar, vamos aí tomar uns remedinhos aqui, vai fazer uma caminhada e tal. E aí, beleza, voltou do médico e tal. Quando foi à noite, foi beber uma água, abriu a geladeira, estava aquele pudim reluzente, bem no meio da geladeira assim, e até tocou aquela musiquinha assim.
é uma oportunidade para a pessoa fazer a coisa certa. Ela olha, rapaz, eu queria muito agora pegar uma tora desse pudim e comê-la, mas eu preciso estar vigilante, porque eu posso comprometer a minha saúde. Eu não vou conseguir equilibrar essa glicose e pode me causar cegueira, pode me causar um monte de outras debilidades se esse negócio piorar, se eu não regularizar. Então a pessoa faz o quê? Pega a sua aguinha, enche a metade do copo, fecha a geladeira, enche a outra metade lá no filtro, bebe uma aguinha temperada e vai embora. Não come o pudim. Toda tentação é uma oportunidade para fazer a coisa certa. Mas de onde que vem a tentação, amados? Muitas vezes a gente acha que a tentação é o pudim. Não, o pudim não é a tentação, irmão. O pudim é a coisa maravilhosa. Que bênção, que coisa tremenda o pudim. Só que muitas vezes aquele pudim não é para mim. Ele não é para mim, mas ele está lá, é uma bênção. Aquele pudim para a pessoa certa, no lugar certo, rapaz, que bênção é aquele pudim, mas para mim, não é. Está entendendo, né, irmão, o pudim? Aplica aí o pudim à sua vida aí, em qualquer lugar onde cabe o pudim. A tentação vem de dentro de nós. Jesus falou que o que contamina o homem vai dar certinho, não é o pudim, não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai, porque do coração é o que vem do coração, o que está lá dentro da gente. Na hora da tentação, irmão, nós precisamos estar ligados, é com o que a gente coloca para dentro antes da tentação. O que é que está dentro do... A vigilância consiste em eu guardar o meu coração. A palavra do Senhor diz, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então eu guardo o meu coração, irmão, não é na hora da tentação. Na hora da tentação, irmão, pode ser tarde demais. Eu tenho que agir com vigilância, preventivamente, antes da tentação. O que eu faço? Eu oro, eu gasto tempo na oração, eu gasto tempo no jejum diante de Deus. O jejum, irmão, ou coisa abençoada para produzir em nós a 9ª característica do fruto do Espírito, o domínio próprio, é o jejum. Jejum aduba a terra do nosso coração para que possa germinar o domínio próprio. Eu jejuo, eu leio a palavra, me alimento da palavra, eu evito ficar olhando o site de pudim. Se eu ficar olhando o site de pudim, irmão, imaginando, rapaz, esse pudim aqui com ameixa, na hora que eu abrir a geladeira e aparecer o pudim, irmão, eu estou pronto para pegar o pudim, porque eu enchi a minha cabeça de desejo de pudim. Eu só estou pensando em pudim, pudim, pudim. Então a gente guarda o coração antes, irmão, a vigilância está antes da tentação, porque certamente ela virá. Todos nós, em algum momento, irmão, nós vamos nos deparar com a tentação. Agora eu posso estar preparado, meus muros podem estar altos, bem edificados, sem brechas, porque eu fui vigilante. Eu observei longe, eu olhei com antecedência, me preparei, guardei meu coração. Está entendendo, irmão? A hora de se preparar é agora, não é na hora da tentação. Muros altos significam vigilância. O que eu estou cultivando dentro de mim me prepara para vencer a tentação ou me deixa suscetível? Anota essa pergunta aí para você depois responder. O que eu estou cultivando dentro de mim me prepara para vencer a tentação ou me deixa suscetível? Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo mundo sabe de cor.
Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma versão que eu acho mais legal, fala assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento ultimamente? Às vezes é muito bom rolar uma substituição para que você seja vigilante. Deixe outras coisas ocupar o seu pensamento. Leia livros saudáveis. Leia a Bíblia. Converse, irmão, conversas. Conversas. Com quem você anda conversando, hein? A rodinha de conversa é com quem? Com quem você anda compartilhando, abrindo o seu coração? Quais são os assuntos que têm sido tratados quando você conversa? O seu trabalho é sobre o quê que se conversa? Na sua mesa, na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, do jantar na sua casa, é sobre o que se conversa, irmão? É sobre alguma coisa que está preparando o seu coração para resistir à tentação, ou é alguma coisa que vai endurecer seu coração, que vai deixar seu coração suscetível à tentação? Diz que teve uma criancinha, né, irmão, que chegou perto do pastor e ficou olhando assim para ele. E o pastor falou, e o que foi, Zezinho? Ele falou, não, pastor, é que mamãe falou que o senhor tinha duas caras, eu estou procurando a outra. Ô, irmão, você pode até pensar, mas não fala isso na mesa da sua casa, não. Depois você vai querer que o seu filho pegue o rumo da igreja? Ele não vai querer. Que você só fala mal da igreja na sua casa. Depois você vai querer que o Duas Caras vai ajudar você a tirar seu filho, sei lá de onde. Das más companhias, você vai querer que o Duas Caras vai lá visitar seu filho, mas ele não vai querer receber o Duas Caras. Eu vou lá conversar com esse Duas Caras, não confio nele, ele tem duas caras. Cuidado, irmão. A igreja, irmão, não é perfeita, não. Tem muitos defeitos. Porque nós somos gente, de cara e dente, com o nariz na frente. Nenhum de nós somos perfeitos, todos nós temos defeitos. A igreja também tem defeitos. Mas vou te falar, Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai vir buscar a igreja. Nós vamos fazer essa plaquinha ainda ali fora, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Irmão, seja vigilante. Seja vigilante. Deus posiciona estrategicamente os seus servos. Ele conta comigo, Ele conta com você. Não recue diante do chamado do Senhor para a sua vida. Ele posicionou você para essa hora. Não é coincidência. Deus te colocou nesse lugar. Deus te colocou nesse emprego. Deus te colocou nessa família. Deus te colocou nessa igreja. Você que está aí em outra igreja, acompanhando a live. Para essa hora, você acha que Neemias estava por acaso como copeiro do rei, para contar com o favor do rei para a reconstrução dos muros? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, é um versículo triste da Escritura. É o Senhor Deus falando assim, eu procurei dentre eles um homem, só um, para se colocar na brecha, um para cooperar comigo, um para colaborar comigo, e eu não achei ninguém. Para que eu não tivesse que destruir, para que eu não tivesse que trazer reprimendas, eu procurei um homem, que fosse meu cooperador nesses tempos desafiadores, não achei nenhum. Que jamais esse verso, irmão, venha a ser contextualizado no meu tempo ou no seu tempo. Que Deus nos ache dispostos
Hebreus capítulo 10, verso 39, fala que o justo viverá da fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Mas fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que continuam firmes. Eu quero desafiar você a trabalhar com perseverança na edificação dos muros da sua vida, na edificação dos muros da sua casa, na edificação dos muros da sua igreja. Quero convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Talvez, desse tanto de coisa que a gente conversou hoje, tem algumas coisas importantes, interessantes, que você possa aplicar para a sua vida, para a sua história, para que você seja um cooperador com Deus em tempos desafiadores. Mas certamente, nenhuma das palavras aqui colocadas pode ser mais importante do que aquela que nos desafia a abrir a porta do nosso coração para Jesus de Nazaré. Olha, por causa de feridas, de dores, de decepções, de frustração, por causa da religião, muita gente transforma sua vida numa verdadeira fortaleza para resistir a Jesus de Nazaré. Por incrível que pareça, às vezes a decepção com o homem faz a gente erguer muros altos contra Deus. Às vezes até uma decepção dentro de casa, uma ferida paterna, um pai ausente, um pai violento. Faz a gente resistir a Deus. Mas quando nós construímos uma fortaleza para resistir a Deus, quando nós resistimos à sua voz, a verdade é que nós nos tornamos frágeis a tantas outras coisas que vão nos destruir e deixamos de fora aquele que pode nos salvar. Eu preciso desafiar você hoje a baixar a sua guarda contra Deus, contra Jesus de Nazaré. Eu preciso te desafiar hoje a ouvir a voz do Salvador, que insiste na porta, diante dos seus muros. Ele quer trazer o seu reino, a sua vida, a sua casa, a sua história. O reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Não há segurança sem Jesus. Não há segurança longe de Deus. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Abre o seu coração hoje para Jesus de Nazaré. Deixa Ele entrar. Ele vai te dar limites saudáveis. Ele vai te dar verdadeira segurança. Ele vai te capacitar a ser um servo vigilante. Sua vida só vai valer a pena com Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos renovar nessa noite, Senhor, a nossa aliança contigo e declarar a nossa dependência de ti.
Senhor, que em nós nada resista à tua voz, que em nós, Senhor, nada resista à tua vontade, que não sejamos encontrados resistindo ao teu Espírito Santo, ou combatendo contra o Senhor, mas que haja em nós sempre um lugar para ti, o lugar central, o lugar do governo. Ah, Jesus, eu rogo nesta hora, Pai, por cada homem e mulher, por cada jovem, adolescente, Pai, que vive esse conflito dentro de si, que ferido, que magoado, construiu fortalezas em seu coração. Oh Senhor, nesta hora, Pai, eu lhe peço, derrama sobre nós um óleo, Pai, de quebrantamento, de arrependimento. Que a nossa guarda seja baixada, Senhor, para que o Senhor reine, para que o Senhor entre. Que o aumento do teu governo, Pai, do teu reino em nós não tenha fim, mas que o teu reino em nós prospere e transborde para a glória do teu nome, Senhor. Vem guardar a nossa vida, vem guardar o nosso lar, a nossa casa, vem guardar a tua igreja. Guarda de Israel, o Senhor que não cochila, o Senhor que não dorme. Tu és o nosso guarda, Tu és a nossa proteção. Como escreveu o salmista, o Senhor nos cerca por trás e por diante. Sobre nós o Senhor põe a Tua mão. A nossa segurança é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor, e estarmos escondidos em Ti. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Aleluia.